Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um clássico da filosofia. Eu vim aqui pra gente falar sobre A República do grande filósofo Platão. Então chega aqui pertinho, pega o teu café, pega o teu chazinho e vamos aqui conversar sobre A República. Porque foi um dos primeiros livros de filosofia que eu li e vim aqui conversar com vocês. Eu também já li A Apologia de Sócrates, é um livro bem curtinho e eu nem cheguei a fazer vídeo aqui pro canal. Porém, um livro de filosofia bem denso é A República de Platão, né? Esse meu primeiro livro. Denso eu digo pra mim que é o meu começo de estudos de filosofia, né? Então eu decidi estudar filosofia por conta própria esse ano e aí eu tô aos poucos me adaptando às ideias desses grandes pensadores da humanidade. Então vamos falar sobre a República. Primeiro, deixa eu falar sobre essa minha edição, eu tô sempre esquecendo de falar sobre as edições aqui nos vídeos. Essa aqui é da editora La Fonte. Eu não sei falar pra vocês, ela é pequena, né, o livro em si, não é de bolso, né, mas é quase como fosse. E eu gostei demais, gente, eu adoro esses tamanhos de livro não muito grandes, sabe? Muito boa, a página é amarelinha, bem fininha, parece página de Bíblia, sabe? É muito boa, eu gostei bastante dessa edição. E tem essa obra de arte lindíssima na capa, que é do Rafael, que ele representa, né, chama a Escola de Atenas, está lá no dos quartos do Vaticano. A gente tem aqui o Sócrates e o Platão aqui no começo, a gente tem o Sócrates apontando para o mundo material, né, que o Sócrates ele falava muito mais sobre ética, mais focado na matéria aqui no mundo, e o Platão ele aponta para cima, apontando para o mundo das ideias, para o mundo inteligível. Gosto muito dessa obra e ficou bem bonita aqui essa edição. E agora, gente, vamos falar sobre o nosso filósofo aqui, que é o Platão. Ele nasce em Atenas, ele era de uma família bem nobre e muito jovem ele já conheceu o Sócrates. E logo que o Platão conhece o Sócrates, ele fica fascinado pela figura desse mestre da filosofia. Ele fica, assim, apaixonado pela maneira que o Sócrates filosofava, por suas ideias, por ser aí essas ideias totalmente novas para a Grécia. Então ele fica, assim, realmente fascinado pela figura desse homem e se torna o seu discípulo. Então o Platão ele vai aí ter contato total com a sua filosofia e ele vai desenvolver também suas próprias ideias. Muito depois da morte do mestre, né? O Sócrates ele é condenado à morte. Ele tinha a possibilidade de fugir, só que ele resolveu morrer de acordo com sua filosofia. Então ele toma o veneno e acaba falecendo. E depois da morte do Sócrates, o Platão ele viaja por inúmeros países, né? Ele sai aí viajando. Muitos dizem que ele foi até para o Egito, teve contato com as filosofias do Oriente. Então a gente tem toda essa questão do Platão. E aí quando o Sócrates morre, ele então vai aí começar cada vez mais a desenvolver as suas ideias. Então aqui nesse livro, pessoal, a gente tem um dos primeiras questões que o Platão vai abordar ao longo da sua filosofia. O livro ele foi desenvolvido a partir de diálogos, que era a forma que o Platão gostava de filosofar. Então aqui todo o livro ele é baseado em diálogos. A primeira parte, o livro, então, né, primeiro, o livro ele é dividido em 10 livros, que seriam como se fossem 10 capítulos. Em cada um desses livros, eles vão discutir temas. O primeiro livro começa com o Platão, ele sempre vai usar o Sócrates como seu personagem principal. Então ele usa o Sócrates para falar sobre as suas ideias, sua filosofia. Então o Sócrates aqui é o personagem principal. Então a gente começa com o Sócrates e o Glauco indo para o Pirineu, descendo ao Pirineu, que era um local onde eles iam fazer uma oferenda à deusa. E durante esse percurso, eles encontram outros amigos, né? Então eles encontram o Adimanto, eles encontram o Trasímaco, entre outros. E aí eles convidam o Sócrates a ir para casa deles, né? E ter aí uma conversa, começarem a conversar. E a partir daí a gente vai ter o começo do livro e o começo dos nossos diálogos. Então o livro 1, a gente já tem aí uma das principais questões que serão abordadas ao longo de todo o livro, que é o que é a justiça. Então aqui o Sócrates ele vai fazer um longo diálogo falando sobre, para ele, né, a sua ideia de justiça. Então ele vai fazer totalmente
uma forma geral do que ele enxerga a justiça e principalmente do que é ser justo. Então, pessoal, essa questão da justiça e o que é ser justo é um dos pontos centrais aqui da República, né? Eu acho que o livro a gente pode dividir ele em 3 partes e a primeira delas, sem dúvida, é falando aqui sobre o que é a justiça. Logo depois, a gente também vai ter uma grande discussão que já começa no livro 1 e depois vai ser abordada novamente para o final, lá para o livro 8, livro 9, que é sobre quem é mais feliz, o justo ou o injusto. Porque no meio dessa discussão, né, no meio dos diálogos, muitas vezes, tanto Sócrates quanto Glauco, né, que são aí os personagens que vão perguntando para o Sócrates, que vão tentando trazer novas ideias, né, tentar entender o que o Sócrates estava afirmando, eles se perguntam se não é mais feliz o injusto. Porque muitas vezes o injusto, ele cometia injustiças, cometia coisas erradas, ofendia muitas pessoas, prejudicava muitas pessoas e acabava sendo ileso, acabava saindo com dinheiro, com poder, com status, né? Então eles vão ter aí certas vezes quase uma confirmação de que o injusto, na verdade, ele poderia até ser mais feliz que o justo. E logo depois o Sócrates também vai mostrar pra gente um outro ponto muito interessante. Então essa é uma das questões. Continuando, né, nos outros livros, a gente vai falar um pouco também, eles vão falar um pouco também, que eu achei uma parte bem interessante, que é uma crítica aos poetas da época. Ele vai focar muito mais no Homero, né, que era o mais conhecido, e também no Hesíodo. Então, ele vai fazer uma crítica a esses poetas. O que eu achei muito interessante, porque se a gente parar para pensar, muito da filosofia da Grécia, mais ainda da poesia, né, totalmente da poesia, ela é com total base na poesia de Homero, né, nos cantos de Homero. Então, você ir lá e criticar um poeta que já era tão renomado para a época é algo realmente muito corajoso da parte de Sócrates. E ele vai fazer isso. Então ele vai dizer que, por exemplo, que alguns poemas, né, que alguns cantos do Homero, em que ele falava muitas vezes sobre os deuses e sobre as fraquezas dos deuses ou a falta da virtude, era prejudicial para os jovens da época, que poderiam poderiam ler esses poemas e se basear nessas ações erradas desses deuses, né? Então ele vai fazer aí uma grande crítica. E logo depois, no final do livro, ele volta a criticar esses poetas, e agora falando sobre a questão da imitação, que existia muitos poetas que faziam apenas uma mera imitação de algo e não vinham com nada original, com nada concreto, e que não trazia nada de benefício para a sociedade ateniense. Então isso aí é um dos outros pontos. Eu estou querendo passar, pessoal, com vocês sobre algumas características do livro, né, e principalmente sobre o conteúdo abordado. Então, a gente vai ter aqui sobre os poetas. Uma outra coisa bem interessante é que Atenas, ela foi o berço da democracia, foi o berço da filosofia, né? Então, claro que a filosofia também já existia no Oriente, só que Atenas, né, a Grécia, foi um dos berços da filosofia, da democracia, dessa forma de política. Só que acontecia muitas guerras na Grécia, né? Então, por exemplo, Atenas teve diversos conflitos com Esparta, que eram as polis gregas, né? Então, aconteciam esses conflitos. Em um determinado momento, quando Platão ele estava em Atenas, era um momento que Atenas estava muito fragilizada por conta das guerras, por conta da corrupção. Então, ele escreve a República muito como uma resposta a esse período que ele estava vivendo, que era uma república democrática, né? Não a democracia que a gente conhece hoje, só que democrática, mas que existia muita corrupção. E ele vai lá e tenta imaginar uma sociedade ideal. O que seria uma sociedade ideal para Platão? Ele mesmo depois vai afirmar que seria uma utopia, né? Que seria algo inimaginável. Só que ele tenta, de certa forma, colocar em bases. Então a República ela surge dessa ideia dele, né? Do que seria uma sociedade ideal. E aí depois os outros livros ele vai colocando aí os pingos no i, de certa forma, né? Então ele vai falando sobre quem deveria governar, os guerreiros, se esses guerreiros o que esses guerreiros deveriam aprender, o que as pessoas que habitam essa cidade, a sociedade em si, ou como deveria ser a formação delas. Um outro ponto muito interessante é que ele vai falar do livro 5 sobre a educação das mulheres, que era um tabu, não era nem um tabu, né? Acho que não era nem comentado na época, mas todos eram extremamente contra a educação das mulheres. As mulheres deveriam só fazer tecelagem, né? Não sei.
E ele aqui vai falar sobre o papel das mulheres numa sociedade. Ele vai até defender que as mulheres deveriam sim aprender a estudar, aprender até a lutar para participar das guerras. Esse é um ponto muito interessante que acho legal comentar aqui com vocês, porque eu tentei me atentar muito a isso no momento da leitura. É a gente não cair num anacronismo, né? Porque, gente, esse livro foi escrito aqui 427 antes da Era Comum. Então, imagina só, faz muito tempo que esse livro... foi muito tempo. Então, as ideias, a cabeça das pessoas, né, falando claramente, era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, muitas vezes, tem questões que pra gente hoje é inadmissível, certas falas, só que pra época era comum. Então, a gente tem que tentar entender também todo o contexto que aquela sociedade, né, que o Platão ele estava inserido naquele momento. Só que aqui ele fala assim sobre o papel das mulheres na sociedade. Então ele vai passando aí por esses pontos. Até agora a gente falou sobre o que é justiça, o que é ser justo, o papel dos poetas na sociedade, e aí uma certa crítica, o papel das mulheres, e aí a gente vai chegar nos pontos mais interessantes, que é no livro 7, que eu tenho certeza que mesmo que você nunca leu nada de filosofia, você já ouviu falar na escola, aconteceu isso comigo também, sobre o mito da caverna. O mito da caverna, eu acho que aí uma ideia do Platão mais conhecida por todo mundo, que é o mito da caverna. E no livro 7, a gente tem aqui na República, então, no livro 7, o mito da caverna contado por ele, né? Então, pessoal, no mito da caverna a gente tem aí um prisioneiro, que ele tá aprisionado numa caverna, e vários outros homens. E esses prisioneiros, eles não conseguem, eles estão lá de frente para a parede da caverna, e tem uma luz, e eles só conseguem ver a sombra das pessoas passando. Então eles veem só as sombras. Eles veem tipo sombra dos animais, sombra das pessoas. E aquilo não é a realidade, porque aquilo tá borrado, tá sem contexto, tá sem sentido. Imagina, por exemplo, que tá passando um monte de pessoas, só que eles estão com artefatos pro teatro, por exemplo. Então imagina eles passando com um búfalo, e depois com uma armadura, e depois com um cavalo, e depois com uma espada, né, passando pro teatro, por exemplo, para encenar. E eles não sabem que aquilo é um teatro, então eles não entendem o que é aquilo. E eles veem o mundo, entendem o mundo a partir daquelas sombras. E aí, um belo dia, um desses prisioneiros, ele consegue escapar a muito custo, com muito sofrimento. Ele sai, vê a luz do sol pela primeira vez, contempla o mundo como ele realmente é. Então ele sai da caverna e vai para a luz, ele vai para o sol, para o banho supremo. E quando ele volta para contar para os outros colegas, né, prisioneiros, o que ele tinha visto, que aquilo que eles veem, as sombras, não é verdade, ele é ridicularizado e morto, porque aqueles prisioneiros não conseguem aceitar isso. E esse mito, ele é uma analogia, ele é uma representação de uma das ideias mais fantásticas do Platão, que é o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias e o mundo da matéria. A questão da doxa e da episteme. Então são todas essas termos que o Platão usa para descrever o mundo como ele entendia. Então para ele, tudo que existe primeiro no mundo das ideias. O que existe aqui para nós é apenas uma representação falha do que acontece no mundo das ideias. Explicando para vocês aqui de forma bem rapidinha, né? É muito mais do que isso. Então a gente tem aí o mito da caverna e todas essas ideias de doxa, de episteme, de mundo sensível, de mundo inteligível. É muito interessante. E logo depois ele vai dizer que quem deveria governar essa sociedade ideal, essa república perfeita, seria um filósofo. Porque apenas o filósofo, com o estudo, com o diálogo, com a dialética, consegue contemplar o mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo imutável, o mundo ideal. Não esse mundo que a gente vive hoje, que é o mundo sensível, o mundo das aparências. Então a gente não pode formar opiniões baseadas em aparência, porque essas opiniões serão falsas. Nós temos que ter opiniões baseadas no mundo das ideias, que são não opiniões, né, mas verdades imutáveis, que é o mundo das ideias. E para ele, apenas um filósofo conseguiria isso. E esse filósofo é quem deveria ser o rei, quem deveria governar.
Então é um ponto muito interessante do Platão. E aí também nesse capítulo ele vai desenvolver a ideia do bem supremo, que tem a representação do sol. Então sempre que ele fala sobre o sol, ele vai falar sobre a ideia dele de bem supremo, que também só um filósofo conseguiria acessar. É muito interessante isso. E depois, avançando, ele vai falar sobre tirania, ele vai também voltar a essa questão da justiça, vai falar sobre as formas de governo. E no final, no capítulo 10, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, com outro mito que eu não conhecia, mas eu gostei muito, que é o mito de Er. O Er era um guerreiro que ele foi morto em batalha. E aí ele foi morto, né? Dias depois, acharam o corpo dele, levaram para a família e ele estava sendo velado ali na pira, né? E antes dele ser enterrado, pouco antes dele ser enterrado, ele acorda. E ele acorda para contar o que ele viu. Então aqui a gente vai ter a ideia do Platão da alma. A gente vai começar a entender um pouco sobre como ele entende a alma, como ele entende esse conceito de vida e morte, céu e inferno, né? A gente vai tentar entender sobre isso. Nossa, tá passando um carro aqui com som, cara. Inacreditável. Esse mundo tá perdido mesmo, viu? O mundo das aparências aqui, não tem jeito. Então, pessoal, esse Er, esse guerreiro, ele volta e conta o que ele viu. De uma forma bem resumida, ele vai falar sobre as almas que ele encontrou lá, sobre como essas almas eram julgadas e o que acontecia com elas depois desse julgamento. E aí, tudo isso, o Platão ele usa para explicar a sua ideia de que a alma é imortal, sobre a imortalidade da alma, de que o corpo padece, só que a alma continua, né? O corpo acaba, a alma ela continua. Então aqui ele vai desenvolver esse mito pela voz do Er, né? Contando o que ele viu para desenvolver isso. Então o Er fala sobre que ele via pessoas subindo e descendo, né? Descendo para o Hades e subindo para os céus. Ele vai falar sobre o sofrimento. Então tem muitas pessoas que, se eu não me engano, a cada uma coisa ruim que você fez na Terra, você vai pagar 10 anos por ela. Se eu não me engano, era essa a contagem. Então ele vai falar sobre isso. E também sobre as almas, como elas escolhem, por exemplo. Então eles vão usar aqui o Ulisses. Ulisses, né, na lida, ele é um dos personagens principais. Então aqui eles vão julgar a alma do Ulisses. E aí, né, Ulisses, ele passa por muitas tragédias, ele fica preso, toda aquela história da Ilíada, né? Então, o Ulisses, ele tem aí a oportunidade de escolher para onde ele vai reencarnar, né? Para onde a alma dele vai voltar. E como o Ulisses ele já passou por muita coisa na vida dele, ele resolve voltar como um simples camponês ali do campo, uma pessoa extremamente comum, plebeia, que ninguém se importaria, porque ele quer ter uma vida calma, ele quer ter uma vida pacífica. Então ele vai usar isso para descrever a imortalidade da alma. Certo, pessoal? Esses são alguns dos tópicos aqui do livro. Agora falar um pouquinho sobre a minha opinião. Eu esperava que seria um livro bem mais difícil de ler, porque muitas vezes, né, a gente tem essa questão de filosofia é difícil, né? Eles escreviam de forma difícil. Só que não, ele não escreve de forma difícil, ele escreve de forma que dá pra gente entender tudinho. É um pouco diferente porque são temas que a gente não tá acostumado a ver no nosso dia a dia, né? Eu, pelo menos, né, falando sobre mim. Então, às vezes, acaba sendo um pouco diferente, né? E as formas de diálogos também, eu nunca tinha lido nada parecido. Só que eu não achei um livro difícil, eu acho um livro bem interessante para você começar. Me indicaram ele para ser o primeiro livro para começar a ler, né? O Platão, e eu recomendo que seja assim a primeira, se você nunca leu nada dele, começar pela República. Gostei bastante e espero que esse vídeo possa ajudar você que pretende ler o livro e não sabe por onde começar, ou talvez não sabe muito e possa te ajudar. Essa é a minha intenção. Pessoal, e se vocês já leram a República de Platão, deixa aqui embaixo, falem para mim o que vocês acharam. Falem também se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de livros de filosofia, quais livros de filosofia vocês curtem, se tem algum filósofo que vocês gostam mais de ler, deixem tudo aqui embaixo, tá bom? E eu volto em breve com mais vídeos.